Olá, alunos! Estamos aqui para a nossa segunda aula e na aula passada nós pudemos conhecer o conceito de direito, as diferenças entre direito objetivo e direito subjetivo, os elementos desse direito subjetivo e ainda pudemos conhecer as diferenças entre direito e justiça e direito e moral. Nessa aula, nosso objetivo é ter uma visão geral da história do direito e ainda conhecer um pouco sobre as fontes do direito, cujo estudo nós concluiremos na aula que vem. Bom, como já foi discutido na aula anterior, o direito e sociedade existem em dependência um com o outro. Não existe direito sem sociedade, assim como não existe sociedade sem direito. Pois uma sociedade sem direito acabaria no caos. E o direito surgiu justamente para que se pudesse regular o comportamento dos membros dessa sociedade. E quando foi a primeira vez que se criou direito? Não se sabe ao certo. Mas, no século XIX, os arqueólogos descobriram, na região da antiga Mesopotâmia, o código, o que foi depois denominado Código de Hammurabi. Este Código de Hammurabi é datado do século XVII a.C. E após a sua tradução, percebeu-se que ele continha normas normalmente voltadas ao direito privado. E as sanções existentes naquelas leis eram sanções muito severas, como, por exemplo, se alguém arrombasse a casa de outro alguém, deveria ser morto, e não apenas morto, mas deveria ser morto em frente àquela propriedade, e ali deveria ser enterrado. É uma punição muito severa. Já na Grécia, entre os séculos 5 e 4 a.C., viveram os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Até hoje, o estudo das teorias desses pensadores é muito importante. O direito na Grécia tinha uma preocupação mais filosófica. Lá foi criado o direito natural, desenvolveu essa ideia de direito natural. E o que dizia essa teoria? Que todo ser é dotado de uma natureza e de um fim. E a natureza desse ser determinaria a finalidade pela qual ele veio ao mundo. Segundo o direito natural, existiria um direito independente de época, independente de região e que seria aplicado uniformemente, universalmente a todos os povos. É aí que temos a origem do justnaturalismo. O direito natural, hoje, considerando-se a teoria do justnaturalismo, seria um conjunto de princípios universais. Então, para deixar mais claro, na Grécia, o direito natural eram leis universais, sistematizadas, aplicáveis a qualquer pessoa em qualquer tempo. No século XVIII, com o justnaturalismo, esse pensamento foi resgatado, mas levemente modificado. O direito natural não seria um conjunto de leis, mas um conjunto de princípios, que seriam universais e aplicáveis a todos os ordenamentos jurídicos. O direito romano, que também influencia muito o direito brasileiro, foi desenvolvido desde a sua criação, desde a criação do Império Romano até mais ou menos a época do imperador Justiniano, séculos 8 a.C. a 6 depois de Cristo. Em meados do século 5 a.C., foi criada a Lei das 12 Tábuas. O que era essa lei? Eram realmente tábuas em que foram redigidas algumas normas. Cada tábua continha normas de um determinado ramo do direito. Então, tinha uma tábua para a organização judicial, tinham outras tábuas falando sobre direito público, outras sobre direito privado e uma sobre direito sagrado. O imperador Justiniano tinha uma grande preocupação com a ordem daquele império, e ele fez uma compilação de todas as leis, desde a criação do Império Romano até a sua época. Essa compilação da legislação romana revisada é o Código de Justiniano. Mas ele não apenas desenvolveu esse código,
também determinou o desenvolvimento do digesto ou pandectas, que era a jurisprudência romana. É importante atentar que jurisprudência para os romanos tinha um significado diferente do que temos hoje. Jurisprudência, naquela época, era o estudo dos prudentes. Era, na verdade, uma doutrina. Hoje, jurisprudência é o conjunto das decisões judiciais dos tribunais. Então, são significados diversos, apesar da utilização da mesma palavra. Além do Código de Justiniano e do Digesto ou Pandectas, também na época do imperador Justiniano, foram editados os institutos, que é uma relação de princípios norteadores do direito romano. E, por fim, também naquela época, foram editadas as novelas ou autênticas, que eram as leis formuladas pelo imperador. Então, ele fez uma compilação das leis que já existiam, que é o Código, e também determinou a compilação das novas leis, que são as novelas ou autênticas. Na Idade Média, como vocês devem saber, houve uma dissolução dos Estados nacionais e uma invasão do Império Romano sobre outros povos. Nessa época, houve uma fusão do direito romano com o direito dos povos conquistados. E em cada feudo foram estabelecidas novas normas, que eram a fusão desse direito que já existia lá naquela região e o direito de Roma. Na Idade Moderna, com o fim do feudalismo, os estados foram se fortalecendo, as atividades burguesas foram reaparecendo, até que a França se tornou uma superpotência da época. E na França surgiu o conquistador Napoleão. E Napoleão era muito ligado também à manutenção do poder. Ele queria muito manter o poder e tornar a França um grande império. E ele criou o Código de Napoleão, que é o Código Civil francês, que exerceu influência sobre diversos países, inclusive o Brasil. O nosso Código Civil de 1916 sofreu grande influência do Código de Napoleão de 1804. Pelo Código de Napoleão, o direito positivo passou a ter muita relevância, uma grande relevância. O que é que o direito positivo fazia? Segundo o direito positivo, quaisquer abstrações do direito devem ser rejeitadas. Só é válido aquilo que está na lei escrita. Então, os princípios, aquela ideia de um direito aplicável a todos os povos e etc., isso tudo foi abolido. Segundo Napoleão, somente o que estava redigido e positivado é que era válido. No Brasil, o direito não surgiu com a República. Já existia direito no Brasil desde a época da colônia, com as ordenações do reino. No Império, em 1824, 2 anos após a proclamação da independência, foi outorgada por Dom Pedro I a primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição trazia como uma de suas normas principais o poder absoluto do imperador. No período republicano, nós tivemos nossa primeira Constituição em 1891. Essa Constituição acabou com o poder absoluto do governante e instituiu a tripartição de poderes. Foi estabelecida já em 1891 os poderes legislativo, executivo e judiciário, independentes entre si, conforme a teoria de Montesquieu. Depois de 1891, nós tivemos outras 6 constituições. Em 1934, em 1937, em 1946, em 1967, em 1969 e a Constituição atual, promulgada em 1988. Nossa Constituição atual tem um viés doutrinário pós-positivista. Não é mais considerado como inválido aquilo que não está positivado. Ou seja, o pós-positivismo adota os princípios como normas gerais norteadoras do direito positivo. Adota-se o direito positivo, as leis são editadas e escritas, mas existem princípios, inclusive princípios implícitos, que são considerados normas jurídicas também.
Para estudar as fontes do direito, que vai ser o nosso próximo assunto, a gente já tem uma ideia geral do que é positivismo, o que é naturalismo e de como o direito pode ser estudado de formas bem diferentes. No estudo das fontes do direito, nós também podemos entender que existem também correntes diferentes, não apenas para estudar o direito em si, mas para que se determine quais são as fontes do direito, de onde ele se origina, também existem doutrinas diferentes. No caso, nós poderemos escolher a zetética ou a dogmática jurídica. A zetética tem como problema o dever ser. É um questionamento de paradigmas. Se pega o que se tem e se questiona como deveria ser, qual é a forma ideal, que direito vai ser bom para determinada situação, que norma é necessária para regular determinada situação. Então, ele não faz como a dogmática, que, por sua vez, aceita os pensamentos cujos limites são previamente conhecidos e delimitados, e tem como problema apenas o ser. A dogmática aceita o direito posto e aplica o direito posto. Ela não questiona, como a zetética. Então, o que se tem? Pela zetética, nós podemos estudar as fontes do direito a partir de um viés histórico. Quais são as fontes históricas do direito? Quais são os antecedentes históricos? O que aconteceu juridicamente até agora para que se chegasse no que temos hoje? O que hoje pode influenciar no que virá amanhã? Também podemos estudar as fontes materiais. Existem também as fontes materiais. Quais são as fontes materiais do direito? Os fatos sociais. O que aconteceu, quais são os fatos e como devem ser regulados esses fatos. O que se espera de um determinado ato? O direito tem como uma de suas funções trazer uma noção de consequência. Se a pessoa agir de uma forma A, ela terá uma consequência B. Se ela agir de forma C, ela terá uma consequência D. Então, os fatos sociais são também uma fonte do direito, porque ele vai gerar os fatos sociais vão gerar a necessidade de criação do direito e, a partir desse direito criado, se terá escrito e positivado qual é a atitude esperada do cidadão. Por fim, nós temos as fontes formais, que são os meios de expressão do direito. Como ele se manifesta? Como nós temos o direito? Como essas normas são positivadas? Como elas são escritas?